10h23, já estamos de volta com o Dia a Dia aqui na Onda Digital. Hoje, 28 de setembro, é o Dia da Liberdade de Expressão, definida há séculos como o direito de manifestar opiniões e ideias, na maioria dos países democráticos, passa por não violar direitos dos outros. No Brasil, esse conhecimento é um dos que dá suporte para a própria existência da democracia, pois afasta a ideia de censura que marca os governos autoritários. Sobre o assunto eu converso agora com o advogado Luan Pessoa e com o psicólogo Isaac Oliveira. Sejam bem-vindos. Mais uma vez, Isaac aqui com a gente, Luan pela primeira vez, seja bem-vindo. Tudo bem, bom dia Luan, bom dia Bia, bom dia aos telespectadores, sempre é um prazer estar aqui. E falar de liberdade de expressão é falar de liberdade. Agora, que liberdade? Né? Essa é a grande pergunta. Aí o nosso advogado, né, vai nos trazer os trâmites legais e a gente começa a desenvolver o assunto. Exato. Luan, o que é a liberdade de expressão? Qual é o contexto histórico que a liberdade de expressão surgiu? Vamos lá, primeiramente, bom dia a todos, né? É sempre um prazer estar aqui, né? Agora pela primeira vez aqui na emissora Onda Digital. A liberdade de expressão, ela é tida como o direito básico de você expressar opiniões, né? E falando como posso dizer, no ordenamento jurídico brasileiro, é um direito que está incluído no artigo 5º da Constituição Federal. É uma das liberdades básicas de quem é brasileiro e hoje está de passagem pelo território nacional, né? E em período eleitoral é um direito, uma liberdade que está muito em voga, porque ela é restrita. E por que ela é restrita? Porque a Constituição ela elenca alguns valores fundamentais para a convivência em sociedade. Existe a situação da liberdade de opinião, a liberdade de expressão, mas também a Constituição ela prevê um processo eleitoral igualitário, um processo eleitoral onde os participantes, os players, como são chamados, né, eles possam concorrer em paridade de condições entre si. E no contexto das redes sociais, atualmente, nós temos que as informações elas são divulgadas de uma maneira muito rápida, muito instantânea. E muitas das vezes, assim, em próprias situações da vida, nós não nos conformamos com uma situação que a gente precise analisar, ponderar. Na situação da liberdade de expressão, informações que nos são repassadas não é diferente. Por exemplo, na pandemia, no próprio período eleitoral agora, houveram muitos problemas quanto à divulgação de notícias falsas. Uhum. E o nosso ordenamento jurídico, na minha concepção, ele ainda não está completamente aperfeiçoado para essa nova realidade. Porque, veja bem, as informações hoje elas são compartilhadas, elas são lançadas na internet de uma maneira semelhante a um rastilho de pólvora. Uhum. E quando você percebe, não existe espaço para o contraditório, porque aquela informação ela se perdeu numa multidão, uma multidão virtual, obviamente, né? E aquelas pessoas que elas são mais acostumadas a ponderar, elas acabam ficando em desvantagem, porque aquela informação que já foi replicada, já há uma dificuldade natural de você rebatê-la. Era uma pergunta que eu tinha aqui lá, mas eu já vou te adiantar e já falo contigo, Isaac. A minha pergunta é como é esse
esse tópico que você colocou aí, como é que as leis elas estão acompanhando esse novo ambiente de disseminação? Você falou para mim que não está muito bem aí, cada um está numa velocidade diferente. Exatamente. Assim, ainda colocando em voga o período eleitoral, né? Sim, que é o nosso foco hoje. A legislação eleitoral, especificamente a Lei 9.504/97, popularmente conhecida Lei das Eleições, ela insere disposições legais que são muito voltadas ainda para uma forma tradicional de se fazer campanha eleitoral. Uma campanha eleitoral assim, muito voltada para o rádio, para a TV, né? Para as mídias impressas, o jornal. Mas assim, a legislação ela tem os seus próprios mecanismos, como, por exemplo, o direito de resposta, que é inclusive um direito que está previsto também no artigo 5º da Constituição. Veja bem, a Constituição ela garante aos cidadãos o direito de se expressarem livremente, mas ela também oferece um contraponto. Caso alguém se sinta ofendido, caso alguém se sinta maculado em sua honra, em sua imagem, a Constituição ela tem os seus mecanismos próprios, como o direito de resposta, a responsabilização criminal, a responsabilização civil, né? Só que, naquele contexto que nós vimos conversando inicialmente, nós estamos num contexto de redes sociais. Eu vejo as redes sociais hoje da seguinte forma. Existem aquelas redes sociais de padrão aberto, que nós conhecemos, o Facebook, o Instagram, né? E nós temos aquelas que são de padrões mais fechados, principalmente o WhatsApp, o Telegram, em que o meio onde a pessoa está se interagindo, né? Ela não é muito, como posso dizer, não é muito visível, não é muito visível. E nós tivemos, no período pré-eleitoral, uma discussão muito grande acerca, principalmente, do uso dos aplicativos de mensagens. O Tribunal Superior Eleitoral chamou para conversar os escritórios que representam as redes sociais aqui no Brasil, para que pudessem haver um alinhamento, né? Porque, da mesma forma em que há uma disseminação muito grande de mensagens em relação ao próprio processo político, nesse ano nós tivemos uma variante até nova, né? Acredito que nos últimos 26 anos não foi tão questionada, que foi o questionamento acerca do próprio sistema eleitoral. Ou seja, nós estamos convivendo hoje com duas vertentes, duas linhas de debate. O próprio processo político, que há anos já vem sendo uma linha de debate, e agora o próprio sistema eleitoral. E o Tribunal Superior Eleitoral ele foi, por conta dessa necessidade, olha, estamos questionando a urna eletrônica, estamos questionando o sistema de votação. O próprio Tribunal Superior Eleitoral ele foi chamado a entrar nesse debate, sendo que isso não é da natureza da Justiça Eleitoral. Sim. A Justiça Eleitoral, qual é o papel dela, né? Ela julga crimes eleitorais, ela processa ações cíveis eleitorais também, e também ela tem uma competência administrativa, que é organizar as eleições. E diante dessa alta disseminação de informações acerca da própria credibilidade do sistema eleitoral, a Justiça Eleitoral meio que acabou ganhando uma quarta competência, que é o de esclarecer a população sobre o sistema de votação e como funciona a contagem. Então, a legislação, agora respondendo a pergunta, né, a legislação ela ainda engatinha a passos curtos acerca dessa disseminação em massa de mensagens. E eu digo não somente a eleitoral,
a legislação civil e a criminal também estão engatinhando a passos curtos. Por quê? Porque a questão da liberdade de expressão, ela lida não só apenas com esse direito, mas também lida com a honra, com a imagem, com a privacidade das pessoas. E no Brasil, o Brasil ainda não atingiu uma maturidade de debate nesse sentido que os Estados Unidos hoje, por exemplo, apresentam. Então é uma questão que ainda vai ser discutida nos próximos anos. Não é uma situação fácil de ser lidada num presente momento. Ainda haverão muitos debates, principalmente no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, até que nós possamos atingir, de fato, a maturidade nesse sentido. Olha, na nossa entrevista a gente vai trazer a lei, mas também a gente vai trazer o comportamento. Nosso já conhecido Isaac, eu pergunto assim, como pessoa, né, nas nossas relações, até onde vai o meu direito de liberdade de expressão? Qual que é o limite? Pois é, o doutor trouxe aqui algumas variáveis, né, desde a ética, que são as regras e as normas, e também dentro da fala dele o contexto moral, né, das relações, né, o desenvolvimento do fator histórico, sociológico, antropológico de respeito da civilização, de como a civilização se formou até chegar a essa suposta maturidade. Né? E dentro do campo da sociedade, essa maturidade diz respeito ao processo de absorver conhecimento. Como ele falou, em algum momento a gente fala discussão para falar sobre algo positivo, em algum momento a gente fala debate para falar sobre algo positivo. Só que na etimologia da palavra existe uma grande diferença do que é discussão e do que é debate. Sim. Então a gente parte do princípio que o conhecimento ele já está sendo maculado para que nós venhamos debater o que de fato é a lei. Porque a lei, ela não deveria existir variável, ela deveria ser interpretada e aplicada. Só que dentro da relação do debate, ela é interpretada. Então isso perpassa por uma questão de introdução de valores morais, né? Essa questão da introdução dos valores morais significa o quê? A verdade. Aquilo que pode ser verdadeiro para mim pode ser falso para você. E eu, de alguma forma emocional, eu tento defender isso qualificando não de forma ética, mas de forma moral, com valores que eu adquiri no decorrer da minha existência. Mas e a discussão? A discussão é um fator emocional. Eu levo a um extremo de uma verdade que eu supostamente acredito que seja prazeroso para mim. É aí que está o grande problema da liberdade de expressão. Eu deveria aceitar as tuas opiniões dentro do contexto das tuas necessidades de valores de moral. Ponto e acabou. Não deveria ter uma variável de debate ou de discussão que vai se dizer respeito aos meus fatores emocionais, mas sim ao tema. O tema, como ele está trazendo muito claro, hoje o tema é política. Política tem os preceitos naturais da política desde a Constituição, que é a melhoria de uma sociedade em processo evolutivo. De forma grosseira, eu estou trazendo o conceito. Para que a sociedade esteja em harmonia no campo da saúde, no campo da segurança pública, etc. Mas até onde estão os meus interesses individuais para que eu entenda que a tua liberdade de expressão significa algo para mim ou para o coletivo? É aí que está o grande problema. Esse problema a gente vai falar no próximo bloco, tá bom? Porque você já sabe, o produtor me chamou, eu tenho que ir pro break, mas já a gente conversa sobre isso. É um assunto que a gente está vivendo intensamente esse momento, poucos dias para as eleições 2022. A gente volta no instante. Quem assiste sabe, neste exato momento, aqui ou em qualquer canto da cidade, há um profissional comprometido com a verdade dos fatos que acontecem no Amazonas e no mundo, para levar até você informação com credibilidade, entretenimento e muito mais, através de uma programação variada que você precisa para se manter bem informado. Assista o canal 8.2 e fique ligado. TV Onda Digital. Quem assiste sabe.
Olá, meus amigos e minhas amigas. No Congresso Nacional, eu serei a voz do cidadão de Manaus, do cidadão do interior do estado, de todo o povo do Amazonas. Meu número é 4456. Governador Wilson Lima, 44! Avisa aí, digite 4456. Digite 4456. Digite 4456. Digite 4456. Atenção estudante, acompanhe aulão gratuito preparatório para estudantes do PSC 1, 2 e Enem 2022. Assista aqui na TV Onda Digital todos os dias às 23 horas. Ei, estudante, não perca a oportunidade de ser um aluno nota 1000 pelo seu futuro. Já somos 50 mil estudantes para os concursos no Amazonas. Agora é a sua vez. Aulão preparatório. Vem crescer com o Amazonas. Renove sua comunicação visual sem sair de casa com a Grac Express. Para sua casa, a Express faz almofadas, canecas, adesivos e uma infinidade de produtos. Tudo a um clique de distância. Basta pedir e entregamos. Renove também a sua empresa com a Express. Nossa equipe cuida da sua fachada, uniforme, papelaria e muito mais. Faça seu orçamento. Entregamos e instalamos rapidinho. Pensou? A Express faz. Quem assiste o Meio-Dia com Jefferson Coronel sabe. Aqui, a hora do almoço é servida com muita informação. Acompanhe os assuntos mais relevantes e as principais notícias do cenário político local e nacional. Em um programa dinâmico e cheio de entrevistas, bate-papo e, claro, muita opinião. Meio-Dia com Jefferson Coronel, de segunda a sexta, de meio-dia às 13h30, aqui na Rádio e TV Onda Digital. Quem assiste sabe. No, 10 horas, olha, 10 horas e 41 minutos, já estamos de volta aqui na Onda Digital com o Dia a Dia. Nós estamos falando hoje sobre o Dia da Liberdade de Expressão e essa relação de liberdade de expressão com política. Olha, a Ananda Chama, ela foi fazer uma matéria especial que vai ilustrar melhor, muito bem aqui, o que a gente está falando sobre os direitos e deveres de quem quer expressar o que pensa. Vamos conferir. A liberdade de expressar é um direito que permite com que as pessoas manifestem suas opiniões, sem medo de represálias. Autoriza e garante que as informações sejam recebidas por diversos meios, de forma independente e sem censura. É o direito de expressar a opinião pessoal ou de um grupo, garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. A liberdade de expressão é fundamental com relação à mídia e reúne os meios que alargam as possibilidades das mais variadas manifestações, como a escrita e a expressão plástica. O direito de se expressar não indica que não haja imposição de limites éticos e morais, assim como a calúnia não é permitida, bem como atos de injúria, pois, desta forma, há direitos que deixariam de ser preservados. A preservação dos direitos de expressão deve ser assegurada em qualquer meio de comunicação, incluindo a internet. A informalidade não deve significar a liberdade total para se dizer o que se quer e ofender as pessoas, causando danos morais. A liberdade de expressão e restringir a circulação de ideias é um direito retirado das pessoas em regime totalitários. A troca de ideias, das discussões e do diálogo encoraja a sociedade à mudança. A liberdade de expressão limita o abuso de poder. Deste modo, os regimes autoritários são os primeiros a censurar os meios de comunicação e vigiar os locais de produção de ideias, como universidades e escolas.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos contempla o direito à liberdade de expressão, considerando que a mesma seja uma peça fundamental da democracia. O artigo 19º cita: todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão. E este direito implica a liberdade de manter as suas próprias opiniões sem interferência e de procurar, receber e difundir as informações e ideias por qualquer meio de expressão, independentemente das fronteiras. A liberdade de expressão, historicamente, surge com o liberalismo político. Voltamos aqui, meninos, Isaac e Dr. Luan. Isaac, a gente vive um momento na humanidade em que está todo mundo muito intolerante com o outro, mas ao mesmo tempo se vê nesse direito de falar o que pensa sem que houvesse o amanhã, sem pensar, né, que aquela velha história que o meu direito acaba onde começa o do outro. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. A própria Constituição diz isso, né? Do direito de cada um. Mas o importante trazer à tona é essa questão do comportamento mesmo, do processo de entendimento que é ideologia. Ideologia é uma necessidade extrema por algo ou coisa. Agora, onde nascem as ideologias é um processo de análise de uma sociedade, ou um processo de análise do sistema de poder, né? O que eu quero? Na grande maioria das vezes, enquanto forma inconsciente de pensar e de agir. Poder. Eu quero dominar e eu quero um dominante, para que eu tenha prazer. Então, por que não pensar logo dessa forma? Por que não entender que as ideologias, elas nascem para essa necessidade? Elas nascem para que em algum momento alguém controle alguém. E o sistema político, ele parte desse princípio. A própria palavra, ela é característica muito evidente. Poder. Eu quero ser uma figura pública para eu exercer uma necessidade. Agora, qual é a necessidade? É social, para o melhor, para o bem de uma sociedade, ou ela é individual, para um desejo de prazer? Aí é uma questão psicológica que tem que ser analisada em referência àquele sujeito que está exercendo aquele papel. Por exemplo, aquela questão da agressão ou das agressões que estão havendo agora, ultimamente, de sujeitos agredindo outros sujeitos por opiniões políticas. Nós temos que analisar primeiro o desejo e a satisfação de prazer de quem está aqui em cima manipulando ou querendo manipular as pessoas que estão aqui embaixo com o menor saber adquirido dentro de uma formação formal ou de uma formação social. E elas são massa de manobra. Essa que é a grande verdade, de um olhar psicológico. Eu não estou falando de um olhar só sociológico, antropológico. Eu estou falando numa questão de análise de perfil comportamental voltada à análise psicológica de cada sujeito ou de uma sociedade. Então, os princípios básicos é a necessidade de poder. O próprio direito nasce na Grécia e Sócrates morre porque ele trazia a liberdade de expressão dos jovens. Então a gente não está discutindo isso agora. A gente discute isso há 450 anos antes de Cristo, que é uma medida de tempo. Então, a gente só está referendando hoje uma necessidade de pessoas em busca de um suposto poder. Até porque o poder, infelizmente ou felizmente, ele é contínuo. Nasce um, morre outro. Mas está aí há tempos, né, doutor? Exatamente. Eu gostaria de pegar um link aqui na fala do Isaac, né, sobre justamente a questão do poder. E quando a gente fala em poder, a gente remonta à história constitucional brasileira, né? Veja, das nossas 8 constituições que nós tivemos houveram promulgadas e houveram outorgadas, né? Das nossas 8 constituições, cerca de 4 foram produzidas em um ambiente democrático, em uma Assembleia Nacional Constituinte, onde os integrantes daquela Assembleia eles poderiam discutir o que eles gostariam de ver escrito naquela Constituição. E outras 4 constituições da nossa história foram produzidas em momentos ditatoriais, em momentos autoritários, da nossa história, sendo que recentemente eu digo em torno de 35, 40 anos atrás, que para uma nação
é um período relativamente curto da história, né? O nosso país passou por um período ditatorial. E após o término desse período ditatorial, ocorreu a instauração de uma Assembleia Nacional Constituinte para que aquela ordem jurídica que foi instaurada por aquele período ditatorial, no caso a ditadura militar, ela fosse completamente desfeita em prol de uma nova ordem, em prol de uma nova Constituição, de um novo conceito de país, né? Só que, se você pega a gênese da Constituição de 88, inclusive agora, dia 5 de outubro, ela completará 34 anos, se você pega a gênese, ela foi construída, ela foi debatida pelas mais diversas vertentes políticas possíveis. Tinham vertentes políticas de direita, tinham vertentes políticas de esquerda, tinha a vertente política de centro, que hoje é popularmente conhecida como Centrão, né? Então, a nossa Constituição, ela acabou se tornando uma grande colcha de retalhos, vamos dizer assim. É uma Constituição muito extensa, uma Constituição que garante muitos direitos, e entre esses direitos, inclusive, uma das necessidades que era apresentada naquela Assembleia Nacional Constituinte era justamente o direito de expressão, porque o país ele viveu aproximadamente 21 anos sobre um período ditatorial, sobre um período onde havia censura. Onde havia restrições à liberdade de opinião, e em outros momentos da história brasileira também isso ocorreu. Então era uma necessidade muito, muito grande, né? E aí nós pegamos de 88 até aqui, né? A nossa Constituição ela se consolidou, e as vertentes políticas hoje existentes no país, elas também quiseram conquistar o seu espaço. Algumas mais fortes que as outras, algumas obviamente desapareceram com o tempo, e no que as forças políticas brasileiras elas começam a se fortalecer, acabam gerando grupos de pessoas que se identificam com determinada ideia, seja de esquerda, seja de direita, e acaba gerando a polarização, né? Que é o que vem se observando hoje no país há aproximadamente 9, eu diria até aproximadamente 10 anos atrás, que nós vemos esse cenário hoje no nosso país, né? E hoje nós estamos vendo aqueles direitos que foram inseridos na Constituição brasileira, principalmente aqueles presentes no artigo 5º da Carta Magna, né? Estão sendo chamados a serem aplicados na realidade. Porque, como bem conversávamos aqui no intervalo, né? A questão de pertencimento, né, tirando um pouco aqui do campo de atuação do Dr. Isaac, né, as pessoas hoje elas sentem a necessidade de pertencer a algum grupo, a alguma vertente política. E quando elas veem pessoas com pensamentos semelhantes agrupadas, elas se sentem acolhidas e passam a defender veementemente aquela ideia. Só que aí entra a questão jurídica. Eu posso defender a minha ideia, mas dentro dos limites que a minha Constituição, a Constituição que eu sigo, a Constituição que as pessoas que pensam diferente de mim seguem, né? Eu tenho que observar os limites impostos por essa Constituição.